Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Didático Cast da temporada de 2025. Eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que tem muito calibre. E aí eu fiz um textinho que eu tentei gravar para fazer essa introdução de quem é ela. Mas eu não vou conseguir, então eu vou ler. Então me perdoe que eu vou estar lendo aqui. Imagine uma profissional cujo trabalho silencioso é responsável pela recuperação e desempenho das maiores estrelas do país. Celebridades, atletas olímpicos, apresentadores consagrados e artistas internacionais têm um nome em comum quando o assunto é cuidar do corpo e da performance. Lilian, a fisioterapeuta dos bastidores. Muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, Lilian Braga. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Da onde vem esse fisioterapeuta das celebridades? São pessoas quase que intocáveis que pensar em estar com algumas dessas pessoas que de repente a gente vai citar nomes aqui, mas enfim, acho que até dispensa, né, nominar qualquer pessoa. Quase que é muito difícil a gente pensar em estar perto dessas pessoas que fazem parte do imaginário das pessoas, dos seus muitos fãs, dos seus milhares de fãs. Como é trabalhar com essas pessoas. Mas antes da gente chegar nisso, me conta quem é a Lilian, para depois a gente saber quem é a fisioterapeuta. A Lilian é uma pessoa comum, normal e apaixonada pela fisioterapia, apaixonada pela minha profissão. E o que eu falo, assim, independente de atender qualquer pessoa famosa, ou atender o porteiro, ou atender o presidente da República, para mim são pessoas que naquele momento precisam estar bem. Então, eu não olho quem é, né? E sim o que é. O que ela está precisando de mim? O que eu posso melhorar? Então, a Lilian é essa pessoa. A Lilian trata todo mundo igual. Acho que por isso que muita gente no meio, né? Eu falo assim, quando você começa a atender celebridade, eles querem muito entender onde você vai pisar, né? Então, eu deixo sempre as minhas portas muito abertas, porque todo mundo me conhece, sabe que eu não saio falando para todo mundo, atendo fulano, atendo ciclano é assim, fulano. Eu entro dentro da sua casa como eu entro dentro da casa de qualquer celebridade, com muito respeito, com muito carinho. E eu falo que a nossa dor, a sua, a minha, a do outro, é a maior do mundo, né? Então, eu não vou menosprezar a dor de ninguém. Então, naquele momento, a minha dedicação é 100%, independente de quem ela seja. Para mim, o que vale é o meu trabalho, a minha recuperação acelerada, porque é isso que eu quero. Tá? Tem a fisioterapia e a fisioterapia. Tem aquela fisioterapia que você vai ficar ali, faz 10, 20, 30, 40, 50, 60 sessões. Não, para mim, eu quero rotatividade. Eu quero que você saia falando da Lilian assim, a Lilian me recuperou em tempo recorde. Eu estou impressionada. É isso que eu quero. Então, essa é a Lilian. E como é que começou o seu primeiro post? Você tá ali no Jô. Nessa tua reformulação Sim. de Instagram. Você tá no Jô. Eu acho que estar no Jô foi o ápice da minha carreira. Deve ser devia ser, né? Algo... Eu tenho alguns amigos que tiveram uma oportunidade. Eu tive um amigo que quase foi, mas não deu tempo, né? Mas era algo que as assessorias de imprensa... Isso era o prêmio máximo Sim. das assessorias de imprensa... conseguir emplacar despertar a curiosidade do Jô de trazer. Sim. E você foi ao contrário, ele que te convidou, né? Foi a produção que... eu até achei que era mentira. Como é que aconteceu isso? Então, na realidade, tem uma história por trás disso, porque eu nunca soube, na realidade, assim, como que o Jô chegou até mim, né? Isso nunca foi falado, mas eu tenho uma história, eu fiz estágio muito tempo como estudante na clínica do Lídio Toledo, que era a clínica mais reconhecida do Rio de Janeiro. Na época, né? Quem conseguia estágio na clínica do Lídio, poxa. E eu fazia estágio ali. E era uma rotatividade, né? Não era assim, você era meu paciente sempre... Não, estagiário rodava. Um dia você fazia comigo, outro dia você fazia com outro, e assim ia. Só que tiveram duas pessoas que foram o marco disso aí, que foi um diretor
de novela da Globo e um produtor geral de novela da Globo que fizeram comigo e que adoraram. E que aí começaram a querer fazer só comigo. E aí dava maior confusão, inclusive. Na clínica do Lídio Toledo. Tá. E aí esse diretor de novela, na época, ia começar a fazer uma novela e falou, Lília, eu não vou poder vir mais aqui. Você vai na Globo me atender e tal. E eu tava para me formar. E aí eu falei, cara, tudo bem, vou lá, te atendo e tal. Ele falou, vou te pagar. Eu falei, não posso nem receber. Eu vou lá. Aí comecei a atender ele lá. E aí as pessoas viam e aí um falava assim, pô, tô com uma dor aqui, Isso é normal, né? Todo mundo que sabe que você é fisioterapeuta vai falar... Eu já comecei até a sentir umas dores aqui. Tá vendo? Aí isso virou uma coisa... E aí eu comecei, atendia um, atendia outro e tal. E aí isso foi crescendo ali dentro do Projac, eu fui virando amiga, virei muito amiga desse produtor, que é meu amigo até hoje. E aí as pessoas foram me conhecendo ali dentro. E eu atendia todo mundo de graça. Atores, atrizes, maquiadores, figurinistas, quem fosse. Tava com dor, eu tava, deita aí no chão e vamos lá. E a gente fazia. Onde tivesse um espaço para mim, eu tava indo. Mas você trabalhava pro Lídio? Eu era estagiária. E aí, nisso, no final do ano, eu me formei. Aí eu era formada sem emprego. Eu fazia um estágio na época que era o time do Bernardinho, de vôlei, fazia um estágio lá, porque eu sempre fui muito amiga da Fernanda Venturini, desde a época que ela jogou no Minas, eu sou mineira, e aí a gente ficou muito amiga e a Fernanda arrumou esse estágio pra mim. Então eu fazia estágio. Não ganhava nada de ninguém, mas também não podia ficar parada. Então, eu comecei a atender na Globo lá de graça, atendia outro, até que eu tive... na época atendi o Daniel de Oliveira, que ele fez... Era a época que ele fez Cazuza, que foi o boom dele, né? E ele estava fazendo a novela Cabocla. Então, a minha história ali começou na época da novela Cabocla. Aí eu atendia ele, a Débora Falabella, atendia a galera ali, entendeu? E foi indo. E aí, nesse vai... Eu tô no aeroporto, indo para Minas, visitar minha família, meu telefone toca, falando que era da produção de Jô Soares. E na época eu fazia a técnica do gancho, que era a crochetagem, né? E é uma coisa que até hoje eu faço, hoje tem outras terapias, mas era o meu carro-chefe, sempre foi. E aí, da produção do Jô, então eu falei, cara, eu tô embarcando, não posso falar agora. Eu falei, cara, isso é mentira, né? Óbvio. Então eu posso te ligar amanhã? E no amanhã, era sábado. Eu falei, pode. Eu nem comentei isso na casa dos meus pais, porque realmente achei que era mentira. E aí, no sábado, tal hora que ela falou que ligava, ela ligou. Falou, não, eu sou da produção mesmo e tal. Aí eu falei, cara, mas como é que você chegou até mim? Não, a gente chegou e tal. Falei, deve ter sido da Globo, alguém me indicou. E assim foi. E aí marcou a entrevista, o Jô quer te entrevistar e tal. Eu falei, meu Deus, né? Aí tem algum paciente que você possa levar... E aí tinha um paciente que era tio de uma amiga minha que veio de São Paulo para o Rio para eu tratar dele, que ele teve um acidente de moto feio e nada melhorava ele. E ele veio e ficou aqui no Rio um tempo e eu tratando dele e ele melhorou absurdamente. E aí, como ele morava em São Paulo, gravado em São Paulo, eu perguntei para ele, ele falou, não, eu vou. E ele foi comigo mesmo. E aí eu fui entrevistada pelo Jô. E nesse dia que eu fui entrevistada pelo Jô, na hora que acabou a entrevista, o pessoal da produção falou, oi, Lília, se alguém quiser seu telefone, dá qual? Eu falei, o meu. Aí o cara ainda falou assim, eu lembro direitinho. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, claro, gente, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu não tinha mesmo ideia. E aí, foi uma loucura o meu telefone. Mas foi uma loucura, assim, um negócio insano mesmo. E aí, nos bastidores do Jô, na época era o Willing, né, que era o diretor dele, foi lá, queria experimentar o gancho, experimentei. Enfim, com o Jô mesmo eu não tive muito contato. Existe uma pré-entrevista que era feita, o diretor sentava na cadeira, a gente falava, mas eu não tive contato assim com ele, mas foi o ápice da minha carreira. E aí, quando eu voltei para o Rio, o presidente da Estácio, que era o Marco Flávio, entrou em contato comigo e falou assim, olha, minha mulher... Deixa eu te interromper só para a gente entrar na Estácio. O que é a crochetagem? A crochetagem é uma técnica, né? É uma técnica milenar, que foi criada na Segunda Guerra Mundial, né? Na Bélgica. E era justamente para atender os soldados. Eles fizeram um gancho, porque assim, a nossa mão ela tem uma limitação.
Eu não consigo, né, ir até lá profundamente. Eu tenho uma limitação com o meu dedo. O gancho, ele me ajuda a ir onde a gente chama de fáscia. Né? Tudo que é fáscia é o quê? Tudo aquilo que reveste, vou te dar um exemplo, a carne. Não tem aquela pelezinha fininha, branca? Uhum. A gente tem isso no corpo inteiro. E aí, quando tem uma inflamação, a gente precisa liberar essa fáscia. E aí, com a mão só, você não consegue. E o gancho, ele te facilita isso. O gancho, ele não tem nada de... ele tem alguma coisa magnética, alguma coisa... Não, ele não tem. Ele só me auxilia. E aí, foi essa técnica que me levou até o Jô Soares. A entrevista foi toda sobre essa técnica, né? E é uma técnica que eu fui uma das pioneiras a fazer o curso, né? Eu sempre fui de pesquisar muito. E eu descobri e falei, nossa, eu tenho que fazer esse curso. E aí eu fiz esse curso e que foi realmente assim, porque você melhora na hora, você amplitude de movimento, você melhora na hora, você melhora a dor na hora, parece um milagre. Lília, depois não volta? Volta. Só que como você vai fazendo repetitivamente, você vai tendo uma melhora absurda. E aí isso foi o ápice, e aí eu me especializei em hérnia de disco com essa técnica. E eu tirei várias pessoas, tem até artigo científico, tem um artigo meu, que eu tirei uma pessoa de cirurgia marcada, agendada. Né? Então, assim, quando eu fui no Jô, foi muito por essa técnica, né? Foi por essa técnica, porque era uma técnica nova e uma técnica que estava fazendo uma revolução realmente, né? Hoje tem 1000 pessoas aí que imitaram, fizeram outros instrumentos, fizeram 1000 coisas, mas assim, essa técnica lá atrás foi o que há de... Que bom, você trouxe, você deu luz, né? Você revelou. Isso. E aí foi quando o dono da Estácio, né, o Marco Flávio, que era o presidente da Estácio, me chamou por causa da mulher dele, que não saía da cama, né, de hérnia de disco. E aí eu tratei dela, e aí foi melhorando, e aí no que ele viu que foi melhorando, na época o Filé era o diretor das clínicas e escolas da Estácio, o Filé tinha tido uma ruptura ali, né, com a Estácio, com o Ronaldo, enfim. Então, estava tudo meio... eu era amiga pessoal do Filé, e aí, na época, quando me convidaram para ir para Estácio, era pro lugar dele. E aí eu fui conversar com ele. Ele falou, Lília, fica à vontade. Eu já não... o meu caminho já é outro. Né? Eu não quis... falar, poxa, ela vai pegar meu lugar. Não, eu queria entender dele. E ele falou, não, meu caminho está sendo trilhado de outra forma. Eu sempre fui muito honesta nessa parte. Eu falei, eu quero, mas e aí? Aí ele falou, não, e aí vai fundo. Então, foi ótimo e acabei entrando para a Estácio, né, assumindo 9 clínicas escolas da Estácio como diretora. Né? Então, assim, além dos fisioterapeutas, eu tinha centenas de estagiários. Mas lá no teu Instagram, você fala lá que você faz uma frase ali que me deixou bem... Essa é uma pergunta, inclusive. Você vai na afirmativa. Você atendeu, então agora eu tô entendendo a história, você atendeu a esposa. Isso, e ele... Mas você foi determinada que você alcançaria um objetivo ali. Cara, não. Eu não fui com esse intuito. Quando ele começou a ver a melhora da esposa dele, eu fui com o intuito assim, alguma coisa aí eu posso ter. E aí ele comentou com o Dr. João Shoa, que foi um pai para mim, o dono da Estácio. A gente teve uma relação depois muito próxima de frequentar a casa dele, de jantar com ele. Jantar mesmo, assim, não era jantares, não era eu e ele. Sim. Então, o Dr. João me chamou na casa dele, junto com o diretor, na época, diretor de medicina da Estácio, de toda a parte médica da Estácio, o Marco Flávio, eu e ele, uma mesa redonda, entre 4 pessoas sentadas. E aí o Dr. João falou assim, olha, minha filhinha, o Marco Flávio me contou sua história, depois eu vi sua entrevista, que você gostaria da Estácio? Eu falei, eu quero ser diretora da Fisiobarra, porque a Fisiobarra sempre foi a menina dos olhos de todo fisioterapeuta, né? Era a clínica, cara, era a clínica the best, né? A clínica que tinha um aparelho Syriax. Syriax era um aparelho onde todos os atletas de futebol profissional marcavam para medir força. Hoje tem em todos os clubes, mas naquela época não tinha. O clube marcava com a gente para ir lá, porque não tinha esse equipamento. Então, assim, tinha caixa de areia, tinha piscina aquecida, não existia uma clínica dessa. E aí, o doutor João falou assim, você quer? Eu falei, eu quero.
Ele falou, tudo bem. Aí eu fui embora. Lembro de ligar pro meu pai na hora e meu pai falar, Lília, você tem que ser mais humilde, minha filha. Como é que você fala um negócio desse? Eu falei, pai, ele perguntou o que eu queria. Se eu vou ter ou não, eu não sei, mas eu falei o que eu queria. Pode ser que ele vai me chamar e falar assim, olha, Lília, diretora da Fisiobarra, agora você não pode ser, mas de repente você vai ser uma coordenadora dos fisioterapeutas, sei lá o que ele ia me oferecer. E aí, beleza, 2 dias depois ele me liga. Você pode começar amanhã como diretora da Fisiobarra? Eu falei, oi? Aí veio o medo. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não tenho condições, eu nunca administrei nada. Eu sou fisioterapeuta, porque eu tinha que administrar. Porque ali tinha fins lucrativos. E eu tinha que administrar. E eu nunca fiz isso na vida. Exatas? Nossa, Deus me livre. Eu sempre corri de exatas. E aí eu falei, cara, eu vou. E aí eu tive que sair. Antes eu pedi pra ele. Falei, olha, eu não posso assumir amanhã. Ele adorou isso, ele sempre falava isso comigo. Eu falei, porque eu tenho responsabilidade com outros lugares que eu trabalho. Então, eu preciso dar um tempo para essas pessoas. E aí, ele adorou isso. Ele falou, significa que você nunca vai fazer isso comigo. Exatamente. Então, eu fui, conversei, todo mundo me deu uma maior força. Na época, a Fernanda Venturini e o Bernardinho eram casados, e aí eu conversei com eles. E há uma frase que eu nunca vou esquecer, do Bernardinho, que ele falou assim, a gente tem que ter medo daquilo que a gente não fez, não daquilo que a gente vai fazer. Segue teu caminho. E o Dr. João falava comigo uma coisa também muito incrível, que a sorte, ela é uma mulher careca atrás e cabeluda na frente. Se a gente não pegar ela pela frente, por trás a gente não pega. Então, são frases que eu trago para minha vida. Eu vou. Eu me enfio de cabeça e vou. Então, foi isso que eu fiz. Fiquei 6 anos na Estácio, e aí depois tive uma oportunidade no Comitê Olímpico, estando na Estácio ainda, por causa de uma situação que aconteceu na época que foi em 2007, os Jogos Pan-Americanos, que deu uma zebra lá com uma empresa que tinha assumido toda a parte da Vila Olímpica, né? Porque eu não sei se você sabe, mas assim, toda a equipe tem a sua equipe médica. Sim. Mas o país que está regindo ali, ele tem... A estrutura. Ele tem que ter estrutura, não, e tem que ter profissionais também. Ah, é? Tem que ter, você é obrigado a ter. Você tem que ter clínica médica, de fisioterapia. E aí fica a delegação escolhe, você vai querer a sua equipe. Isso, a sua. E tem gente que países que são muito pobres e Sim. que não tem, nem tem para todo mundo. Nem tem, entendeu? Então a gente absorve mas tem que isso. ser uma equipe de ponta para atender. Vamos lá, aí os Estados Unidos ainda é maior. Não, os Estados Unidos, vou te falar, os atletas nem vão. Nem vão. Agora, o pessoal de Colômbia, Cuba, o pessoal bem, eles vão, eles procuram bem. Os países mais evoluídos, né, que investem muito no esporte, Rússia, ninguém ia. Então, assim, aí tem aquele pessoal... Mas, de qualquer forma, tinha pessoas ali capacitadas para tudo. Você tem que ter todos os equipamentos, tudo para atender eles. Dentro de uma Vila Olímpica tem um raio-x, entendeu? Então, assim, você tem que ter toda uma estrutura para atendê-los. E aí foi quando começou a minha parceria com o Comitê Olímpico, né? Que eles precisaram da Estácio na época e eu que tive que fazer toda essa estrutura, né? Teve uma ruptura entre o Comitê Olímpico e a empresa que tinha fechado isso com eles 2 dias antes de começar. Aí, a partir desse momento, você já começa a ser vista também como gestora, né? Sim. Aí o Exatas entrou na tua vida. Sim, entrou na minha vida. E a Fisiobarra, que dava prejuízo, começou a dar lucro. Eu comecei a aprender. Por que dava prejuízo? Porque acabava que era muito largado, assim, aí chegava lá o fulano, eu não posso pagar, eu não tenho como pagar, mas eu queria fazer aqui, então entra. Então entra, não é que eu não fazia isso, é que a gente pontuava, né? A gente pontuava bem, e, cara, a gente estava no coração da barra, a maioria que ia ali podia pagar, né? Então, era só a gente fazer um preço justo, colocar uma demanda maior de atendimento, né? E não limitar tanto, trazer mais. A gente tinha o equipamento, igual eu te falei, o Sirix, que, poxa, os times vinham, times ricos, vinham todos os times, já Flamengo, Botafogo, Fluminense, todo mundo ia, entendeu? E aí não tinha custo. Como assim? Entendeu? Então, eu comecei a pontuar, tinha uma secretária na época lá muito boa, que tinha uma visão muito boa, e, pô, a mulher ficava fechada dentro de um quadrado sem poder falar. E quando eu dei a oportunidade para ela sentou e falou, Lília, a gente pode fazer isso. Eu falei, cara, senta do meu lado, fica aí comigo.
entendeu? E aí eu deixei ela crescer nessa parte. Ela era formada em administração, e aí como uma secretária. Estava ali como uma secretária. Aí a gente começou, entendeu? E aí, como eu fui no Jô Soares, você tá onde? Na clínica da Estácio. Aí era loucura, vinha gente do Brasil inteiro para eu tratar. Do Brasil inteiro. Eu tenho cartas até hoje de agradecimentos, assim, lindas, de pessoas que vieram e que melhoraram e que foram embora, do Brasil inteiro, inteiro. Então, vinha todo mundo com muita esperança. Teve problemas? Teve. Tinha gente que eu não podia atender, e aí eu passava para outro fisioterapeuta, e aí ficava bravo, enfim. Falava que ia quebrar a clínica inteira, enfim. Aí chegou uma hora que eu... Aí eu fui no programa do Gilberto Barros. Tu lembra? O Leão. Leão. Foi uma loucura também. Não sabia que ele tinha aquela audiência toda. E aí, Ana Maria Braga me chamou na época, e eu falei, eu não tenho como ir. Eu não tenho condições de ir. Porque eu não tenho mais como atender. E ninguém quer ser atendido por outro que não fosse eu. E aí dava problema. E eu falei, daqui a pouco eu tô queimando o meu nome porque eu não consigo atender essa quantidade de gente. Então eu tive que recuar também. De parar de dar entrevista, parar de fazer qualquer tipo de mídia, porque eu não conseguia atender as pessoas que vinham com uma esperança de ser atendido por mim. E era uma frustração enorme que eu não podia causar nas pessoas. E aí foi isso. E aí foi indo, eu fui sendo conhecida pelas celebridades, e aí um indicava o outro, e foram indicando, e quando eu vi, eu já atendia N pessoas. Por que você escolheu a fisioterapia? Porque eu gostava mesmo, assim. Você começou com a fisioterapia? Comecei com a medicina. E fui pra fisioterapia. Minha mãe fazia fisioterapia no ombro, e eu ia com ela, eu era pequenininha, com ela, eu ficava olhando. E eu achava aquilo legal. Eu falava, nossa, minha mãe tá melhorando, né? Minha mãe não levantava nem o braço assim, eu achava aquilo legal. Eu era pequena, minha mãe não tinha com quem me deixar, eu ficava sentadinha olhando. E eu fui gostando. Eu falei, gente, eu acho que eu quero isso. E fui gostando. E era isso que eu queria. Mas assim, desculpa, eu não sou técnico, Claro, nem sou da área de claro. saúde. Mas não é um downgrade você sair da medicina para fisioterapia? Para alguns, sim. Para mim, não. Igual eu te falei, assim, quando eu fui para fisioterapia, o pessoal da fisioterapia que estava ali, que não passou em medicina e que aí foi para fisioterapia porque não tinha passado, me achou louca. Falou, você é doido, não é possível, você não é normal. Falei, cara, mas eu sempre quis a fisioterapia, eu nunca quis medicina. Entendo muito, mesmo, assim. Eu estudo todas as áreas muito, sabe? Quando você fala para mim que você tem um problema, eu vou lá no fundo ver. Será que o problema é no ombro mesmo? Não tá vindo da cervical, não tá? Então, assim, eu estudo muito. Estudo o medicamento que você tá tomando, o que tá te causando, tudo. Então, assim, eu aprofundo muito em tudo. Ter feito os 2 períodos de medicina para mim foi maravilhoso. Até para eu me apaixonar por essa área também, assim, e entender muito de anatomia. Então, mas é o que eu falei com você antes da gente começar. Talvez se eu tivesse feito medicina, eu não fosse tão bem sucedida como eu sou na fisioterapia. Porque talvez não tivesse tanto amor envolvido. É muito paixão, né? Total. Não é só atendimento. Total. Assim, eu ouvi uma vez um mestre que você falou que você já teve contato com ele, que é o Zé Fernandes. Ele me falou uma coisa, ele trabalhou muito tempo no Comitê Olímpico da Rússia. Teve um outro país também que ele trabalhou, mas ele me falou assim, os equipamentos, sempre houveram muitos equipamentos, no caso dele é educação física, né, muito potentes, muito, muito bons, mas isso, eu vou te falar que a última vez que eu vi o Zé deve ter pelo menos uns 5 anos. A qualidade do humano vem caindo na medicina. É verdade isso? É fato? É verdade, é fato. Eu falo que hoje Estão jogando muita culpa para os equipamentos, para a tecnologia? Eu não sei. Eu acho que está muito fácil. Eu acho que antes era mais difícil a gente galgar, entrar numa faculdade. E eu acho que quando entra, está muito mais fácil. Né? Na minha época, cara, a gente era reprovado. Na minha época, se você não estudasse, se você não...
E hoje eu fico triste com isso, até porque está caindo muito mesmo, e eu venho querendo levantar muito isso, porque porque é uma profissão linda, e que você pode ser muito bem sucedido, você pode ser muito bem quisto pelo trabalho que você faz. Né? Não é só, eu sou formado em fisioterapia. Hoje as pessoas estão indo muito para o lado da estética. Né? A drenagem hoje, toda essa parte da fisioterapia, assim, tá bombando e tá financeiramente muito boa. Mas e cadê o resto, né? Porque é um reflexo também de tudo, né? Muito, acho que é o reflexo do Instagram, né? Sim, da estética, né? Tudo é muito plastificado. É só a fotografia que vale. Então, assim, essa parte de ortopedia que eu faço, que é a desportiva e ortopédica mesmo, cara, eu falo que tem uma parte linda que eu não faço, já fiz, já dei aula sobre, né, essa matéria, que é a neuro também. Gente, são pessoas que não andam, que não levantam e que passam a fazer isso com a fisioterapia. É tão linda essa parte. É lindo, né? Você conseguir tanta coisa assim, é tão lindo. E umas áreas que estão sendo esquecidas. Tá muito focado nisso. Então, assim, eu fico triste e é o que eu tô tentando levantar, né? Vamos ver todas as áreas que tem, vamos focar, vamos estudar. Tem que estudar. Porque, cara, se você for na minha casa, eu tenho uma parte lá que é o escritório, cara, tem sei lá quantos mil livros tem ali. Hoje não tem livro mais, né? Hoje é tudo na internet. Hoje a pessoa leva um iPad, um notebook, né? E não é nem mais consulta, não. Hoje é o chat GPT já aí resolve fica tudo. Ali, né? Aí eu falo, cara, e aí? Né? Eu fico assustada. Eu falo, quem é o médico que vai atender o meu filho, que é pequenininho? É verdade. Né? Então, assim, de tudo. Eu acho que a tecnologia veio para somar, sim. É legal, sim. É muito bom, sim. Né? Eu vou agora fazer um... Ninguém nem sabe disso, assim, mas vou te contar. Eu vou para os Estados Unidos agora Vou trazer um aparelho super novo. Não tem aqui. Vou fazer um curso lá e vou trazer. Vou ficar um mês lá para me aprimorar. Mas é muito novo e não é uma coisa só assim, é só para coluna, não, é para todas as partes do corpo. Então, assim, a gente tem que empenhar nisso, a gente tem que correr atrás disso e não fazer... Hoje, o que mais existe é a terapia manual hoje, que faz maior efeito. Hoje, todo mundo largou muito aparelho. A terapia manual hoje, realmente, na minha parte ortopédica, né, essa parte é muito benquista, né? A osteopatia, a quiropraxia... É muito bem vista e o resultado é muito legal. Mas tem muito mais que isso. A gente tem que buscar muito mais que isso. A gente tem que buscar fora mesmo. Né? O que tem aqui dentro? O que pode me agregar? Não, o que eu vou trazer? Pô, isso vai me agregar muito. Né? Então, é isso, é buscar. E, assim, bom, eu vou te fazer uma pergunta, já acho, talvez respondendo, porque o teu início ele é muito marcante, porque você... Tudo foi movido sempre por paixão, né? Sim. Eu tive... A primeira entrevista que eu fiz desse ano foi com uma menina, eu vou chamar dessa forma, que ela teve um problema que os 2 rins dela pararam, ela precisou de fazer um transplante, e hoje ela conseguiu... Ela mora no Canadá, é brasileira, mora no Canadá e se tornou uma referência para quem quer, para brasileiros que trabalhar no Canadá. É certificada lá pelo governo, pelo consulado, pela embaixada. Tudo paixão. A paixão que existia lá de trás, eu acho que o poder de você jogar uma energia boa para o universo, né? Ele sempre volta para você. E se você está fazendo algo para ajudar, para contribuir, para ensinar, no seu caso, quantas energias positivas você jogou para você a clientela que você, né, adquiriu na Globo ali quando você trabalhava ali e de graça, solucionando problemas que muito mais do que não é o dinheiro. Sim. O dinheiro, todos aqueles artistas poderiam ir ali, paga, resolve o problema dele, mas é a disponibilidade, é a colocação. Isso foi determinante na tua vida, na tua carreira inteira? Totalmente. Sem sombra de dúvida.
Eu acho que a paixão, a determinação, e hoje, o que a gente está falando do hoje, o dinheiro está na frente de tudo, e não pode. O dinheiro é uma consequência. Aí você falou assim, Lília, pô, você vive de permuta com esses artistas? Não. Por isso que eu não preciso que eles me postem. Eu brinco assim, a permuta ela não paga minhas contas. Sim. Né? Então, assim, é legal, quer me postar, me posta, fica à vontade, não ligo. Né? Meu pai até achava um absurdo, porque eu fiz todas as temporadas do Dança em Brasil, né? Como fisioterapeuta responsável por todo o programa. E aí, meu pai falava, Lília, você não tira foto com ninguém? Você não... Chegou um dia que a Xuxa estava no corredor, e como todo mundo já tinha tirado foto com a Xuxa olhou para mim e falou assim, você nunca pediu para tirar uma foto comigo? Eu fiquei extremamente constrangida. Porque eu falei assim, cara, ela percebeu, né? Mas assim, eu tô aqui trabalhando, não tive... Aí eu falei, não seja por isso, você tira uma foto comigo? Né? Brinquei, aí ela mesmo pegou meu celular e ela tirou e tal. Porque assim, ela tava me vendo ali, passa ano, e tipo, a Lilian tá ali, cara, ali era o meu papel, ali era fisioterapeuta, eu tinha que, sabe, e assim, ali tem muita história boa. A gente pode depois fazer muita história boa, muita história, assim, que ninguém... Histórias de bastidores que ninguém sonha como era difícil fazer aquele programa. Porque são pessoas que não estão acostumadas com o ritmo e que tem que acostumar. Que é totalmente diferente. A pessoa pode malhar a vida inteira. Cara, a Valéria Valença. Cara, a Valéria Valença, sambando naquele salto, acostumada. Cara, lá a Valéria machucou. Entendeu? Era totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, ali teve muita gente que falava assim, não, Lília, eu tô trabalhando músculo que eu nunca imaginei existir na minha vida. Eu tô com dor. Então, assim, ali foi... Eu falo que era muito bom. O que eu vivia ali, aquela adrenalina, o programa era ao vivo. Né? Então, o programa era ao vivo, tinha que acontecer, e aí era uma adrenalina louca. E aí é isso, mas é a paixão. O MC Coringa, ele teve a síndrome da pedrada, que é como se eu te tomasse uma pedrada mesmo, não sei se você já ouviu falar. Não. Na panturrilha. É como assim, você ou tá fazendo alguma atividade, alguma coisa, e se alguém pegasse um estilingue mesmo e pá na tua panturrilha, essa é a dor. De você cai, porque, porra. E aí o Coringa teve, assim, o programa entrava no ar 10 e tanta da noite, e tipo, isso era 7 horas da noite. Era um ensaio geral. E aí me chamaram, Lília, o Coringa tá no chão no palco. Eu tenho até esse vídeo. E aí aí me chamaram, eu falei, o que houve? Lília, muita dor, e aí a gente foi. E nesse dia, ele ia dançar uma música que eu não lembro qual MC que tinha morrido. Era o MC Sapão? Acho que era o Sapão. E eu sei que a família inteira do cara estava lá pra ver ele dançando a música do cara. E eu falei... E ele não teve condições de dançar. Mas a gente fez tudo que a gente podia. E ele falou no palco com a Xuxa. Ele falou, cara, a Lília foi assim... eu não tenho palavras. Mas eu fiquei só que eu falei, cara, agora eu não atendo mais ninguém. Vou ter que ficar com ele pra ver se a gente consegue botar ele no ar. Mas não teve jeito, sabe? Então, era uma coisa assim... Aí você trabalha com a frustração da pessoa, com a sua. Porque ele sei que ele queria tanto, era tão importante. Era aquele dia... Eu fui pra casa arrasada. Você vai pra casa arrasada, que eu falava, cara, eu queria muito ter melhorado. E aí eu pedia gelo, eu preciso de gelo, imersão. Aí chegava aquele saco de gelo. Tudo que eu pedia pra produção. Porque também é um problema, né? É um programa ao vivo. E aí, como é que um não vai participar? Como é que você tampa aquele buraco? É uma loucura. Que aí você tem que entender aquilo também. Você não tem que entender só de fisioterapia, você tem que entender a logística da situação. Então, assim, é o diretor te cobrando no rádio, né? Ele tem que entrar. Ele não tem condições. Eu vou te fazer uma outra pergunta, mas antes, conta pra mim, o que você falou antes na nossa conversa breve, da mestre Sala. Da Lucinha Nobre, porta-bandeira, da Lucinha. O que aconteceu com ela durante na avenida? Então, não, a Lucinha, ela quebrou o pé, quebrou o dedinho do pé 2 dias antes. Do desfile? Do desfile, de entrar na avenida. Era uma sexta-feira e ela entrava no domingo. E aí, na época, o vice-presidente da Unidos da Tijuca, meu paciente, falou, Lília, eu preciso que você me ajude. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Aí ele levou ela, o dedinho inchado pra caramba e tal. E aí a gente botava a música, ela botava o sapato que ela ia e rodava e fazia tudo. E não vai dar, não vou conseguir, gente, tá doendo demais e tal. Aí eu peguei o taping, que é uma técnica também. E aí eu fiz ali, botei o taping nela.
Ajuda, mas não melhora, ajuda. Aí eu tive um insight daquele spray de gelo, né? Que muita gente vê em campo de futebol. Quando entra um massagista, entra um fisioterapeuta ou um médico, alguém joga um spray e o cara volta a correr. Não significa que ele curou a lesão dele. Significa que a gente tá fazendo um paliativo ali para o cara conseguir continuar até o fim. E foi isso que eu tinha que fazer com a Lucinha. Então, quando a Lucinha tava toda pronta com aquela roupa, eu na avenida com ela, não tinha mais, né, botei e tal, não sei o que, beleza. E naquela época tinha um recuo. E eu entrei na avenida com ela, camisa de diretoria e tal, falou, ó, vai do lado dela. E aí eu entrei com ela, tinha um recuo da porta-bandeira do Metsala, onde ela ficava num recuozinho. Sim. E aí ela recuou, na hora que ela recuou, ela falou assim, Lili, saiu. Eu falei, meu Deus. Aí eles arrumaram tipo um carrinho de rolimã pra eu entrar debaixo da roupa dela, porque a roupa não levanta. Aí eu entrei debaixo da roupa dela com um taping que já tava no meu bolso, o spray tava no outro. E aí eu fiz e foi. E no final ela desmaiou mesmo. E aí ela desmaia e aí depois ela explica pro pessoal, né? Que você dá entrevista no final. Sim. Que aí ela conta que ela tava com o dedinho quebrado e tal, não sei o quê. E aí, no dia do resultado, no dia seguinte saía o estandarte, ela ganhou o estandarte de ouro e ela ganhou todas as notas 10 daquela vez. Então, essa história foi incrível, assim, porque foi uma superação dela, minha. Então, aquele gelinho que toda hora para, que é gelo? É gelo em spray. É gelo em spray. Ele dá uma, né? Porque o gelo é o melhor anti-inflamatório natural que existe na vida, né? Então, aí ali dá pra dar aquela disfarçada e vai. Depois ver o tamanho da lesão. Isso para claro que lesões simples, lesões, né? Tem hora que o cara não vai conseguir andar, machucou muito e tal. Mas aquela pancada ali que doeu na hora e tal, dá pra fazer. Assim, celebridades, porque você, né, você acaba sendo rotulada, conhecida, e não conhecida, né, muito mais do que a mídia, por lidar com celebridades como um todo. E eu vou incluir nas celebridades jogador de futebol, atletas de... jogador de futebol não, atletas de alto rendimento, né, atletas que têm uma pegada muito forte, e cantor, artista, que também tem uma pegada. Assim, você trabalha com a Alexa, você trabalha com diversos atletas. Eu acho que talvez, não sei, quem tá de fora, uma pegada da Alexa, de cantoras do mesmo alto rendimento como ela, seja às vezes até maior do que alguns atletas. Porque o atleta, ele acaba tendo uma consciência corporal que às vezes o cantor não tem. Né? Porque o atleta, ele vem desde cedo com aquilo ali. Então, o atleta, assim, quando ele já sente uma coisinha, ele já fala assim, opa, ele te sinaliza lá atrás, né? O cantor, não, ele tá uma dorzinha, não, é porque foi o sapato que foi errado, foi não sei o quê, vambora, e show, e show, e show. Né? Às vezes, um final de semana faz 4, 5 shows em um final de semana, né? E dançando, e pulando, e de salto, né? E, enfim, então, esse cuidado maior, né? O atleta, ele tem, até porque ele depende do corpo dele. Né? Ele é totalmente dependente do corpo dele. Que o artista também mas ele também não tem a consciência. Não tem a consciência. Você perguntado da Alexa, o que move ela é a voz. Ela vai falar, minha voz, mas não posso ficar sem voz. Mas, cara, ela pode ficar, hoje eu não tô legal, mas eu vou cantar. Eu não vou poder dançar, galera, mas eu vou, entendeu? O atleta não, ele não tem essa opção. Pro profissional da área, acho que eu me encontrei de novo. Pro profissional da área, um especialista médico, ele sabe essa pergunta que eu vou fazer. Agora, pro Bruno, que não tem a consciência médica, né? O que se faz? O que é um acompanhamento com pessoas de alto rendimento? Qual é o trabalho do fisioterapeuta, por exemplo, já que você citou ela, com a Alexa? Cara, com a Alexa a gente faz um tratamento preventivo também, né? Não é só quando tem dor, quando tem problema. A gente faz um trabalho muito preventivo, tanto com cantores quanto atletas, para evitar a lesão, né? Se eu sei que a Alexa, ela dança de salto, pula, vai, mexe muito com a coluna, muito com o quadril, eu vou focar um fortalecimento ali junto com o personal dela, vamos focar mais nessas estruturas. É um trabalho complementar. E um trabalho de
realmente, tem muita gente que acha assim, não, eu só vou para fisioterapia quando eu tenho dor, quando eu tô machucado, quando eu sinto alguma coisa, quando eu tenho que fazer alguma reabilitação. Não, você pode fazer um trabalho preventivo, que eu faço muito. Preventivo, você vai evitar. Para evitar. Entendeu? Eu tenho um aparelho que faz um fortalecimento sem você precisar fazer nada. Entendeu? Eu coloco em você e ele vai fazer, cara, hoje eu vou programar o meu aparelho aqui, que é um aparelho destinado a, vou pro glúteo, eu vou para posterior de coxa, eu vou fazer aquilo ali e vou fortalecer ali o que eu preciso para proteger e evitar uma lesão. Então, a fisioterapia não é só para quem tá com dor, quem tá machucado, ela funciona como prevenção. Entendeu? Então, assim, vários artistas trabalham. Eu conheço a fisioterapeuta da Preta Gil também, que é excepcional. Excepcional. Ela trabalhava com a Preta, né? A Preta agora tá parada um pouco, mas a gente tem fé que ela volte em breve. Ela trabalhava com a Preta em todos os shows da Preta. Entendeu? Ela preparava ela para todos os shows. Ah, sempre ela tava com dor, com lesão? Não. É uma preparação. E hoje, vou te falar assim, principalmente cantores, eles estão com uma equipe um fisioterapeuta sempre junto. Sempre. Acompanhamento permanente? Permanente. Faz parte da equipe? Faz parte da equipe. Um show. Entendeu? Faz parte, tá junto ali, faz uma preparação antes de entrar e o pós. Entendeu? Igual a Alexa. Eu fazia com a Alexa, né, agora. A gente tava fazendo a preparação pro carnaval. Né? Então, eu fazia com a Alexa antes dela ir pro ensaio de rua e depois no ensaio de rua. Não acabava ali. Né? A gente chegava em casa meia-noite e ficava até 1h da manhã fazendo. Era o antes e o depois, para evitar. Entendeu? A Alexa não estava com lesão nenhuma. Né? Ela vinha com uma transformação do corpo devido à gravidez e que a gente estava trabalhando ali o corpo dela para receber, mas ela não tinha lesão. Até para, acho que de repente a gente dá uma resposta a internet é cruel, né? As atividades da cantora, da performance dela, de alguma forma afetaram? Nunca. A Alexa era extremamente cuidadosa com tudo. Ela tinha acompanhamento. Eu era linkada com a médica dela, com a ginecologista obstetra dela, que era linkado comigo, que era linkado com a personal dela, com todo mundo era linkado. A Alexa estava autorizada a fazer tudo o que ela fez. E assim, a prioridade dela sempre foi a filha. Se alguém falasse para ela, algum profissional da gente que acompanhasse ela, que falava assim, ela pararia. Mas não tinha essa necessidade. Então, comigo, quando a gente fechou, a Alexa falou, Lília, eu preciso de você todos os ensaios comigo. Então, em todos os ensaios eu estava com a Alexa. Antes e pós, sempre. Então, assim, ela estava se cuidando muito. Nada que ela fez, né, gente? Quantas pessoas aí a gente já viu na Sapucaí com barrigão, grávida, atravessando. Nada que a Alexa fez foi sem autorização de nenhum profissional que estava cercando ela. Sempre com muito cuidado, muito cuidado. Bom, eu já te perguntei sobre a questão de lidar com essas pessoas que exigem confidencialidade também não estou falando de contrato, estou falando em cima de toda a tua trajetória. Sim. Você lida com pessoas de alto nível há muito tempo. Como é que faz para escolher? Tem algum, quando um paciente chega até você, tem algum pré-requisito que você a Alexa, por exemplo, chega e te pede um acompanhamento, ou a Lucinha te pede um acompanhamento, existe alguma coisa do tipo, que é meio que óbvio, né, mas somente se você seguir essa cartilha, somente se você seguir todas as orientações a risco. Se eu falo isso? Sim. A gente tem que ter uma parceria. Eu falo assim, 50% meu, 50% seu. Não é, por exemplo, como o meu nutricionista, que eu vou lá, engano ele e como ao contrário. Não. Então, assim, eu tenho até um paciente meu agora, assim, um garoto, né? 19 anos, então, assim... Aí, outro dia eu falei, eu preciso vir um dia que a sua mãe esteja. Aí, a mãe estava. Eu falei, você tá rasgando seu dinheiro, sabia? Aí, ela fez assim. Eu falei, pra mim tá tudo bem. O dinheiro tá caindo na minha conta. Mas não tá tudo bem. Porque eu não sou assim. Eu vivo de resultado. E aí, se ele não faz o que eu peço, eu não tenho resultado.
Porque tem que ser um conjunto. Eu tenho que fazer a minha parte, mas ele tem que fazer a dele e ele não tá fazendo. Então, essa é a Lília, entendeu? Você não quer ficar comigo? Não fica. Sempre foi assim, com qualquer pessoa que eu atendo. Qualquer. Já teve gente que não me quis mais. Teve? Ih, um monte. Um monte. De celebridade, um monte. Pô, vai mandar em mim? Vai falar assim comigo? Vou. Sabe por quê? Porque é o meu trabalho que tá em jogo. O resultado que a Lilian não deu não foi culpa só da Lilian. Pô, eu tô fazendo, mas eu não tô melhorando. Você tá fazendo o que eu tô pedindo quando a gente não está junto? Então, é uma parceria. Isso é a primeira coisa que eu falo. É uma parceria. 50% meu, 50% seu. Essa é a frase. Você lida com muitos atletas, né? E talvez até pela defasagem do que a gente falou isso na conversa, pela defasagem profissional que existe hoje, acredito que existem muitos atletas que são descartados, talvez, porque por uma má avaliação, como é esse trabalho de recuperação e inclusive de descoberta. Você já descobriu alguns talentos aí, quer dizer, redescobriu alguns talentos que talvez não completariam ciclos por conta de estarem parados. Da onde sai essa análise? Cara, eu acho assim, a gente, o atleta ele machuca muito, né? Até porque ele é muito exigido, então é normal, né? Então, assim, os treinamentos realmente são insanos, mas porque tem que ser, né? Porque você tem que exigir ali o máximo, e aí muitas vezes acontecem lesões repetitivas, né? Cirurgias, e aí muitos desses atletas ficam desacreditados, né? Aí aquele ali já era, e operou de novo, e esquece, e não vai ganhar medalha, e não, isso aí tá bichado. E não é assim, né? A gente tem que avaliar de um todo e ver, tem condições? Não, não tem. Tem que ser sincero. Não, pô, tem, gente, vamos embora. Eu acho que uma pré-análise, assim, é essencial. É essencial. Você fazer a fundo, sabe? O quanto aquela lesão ali tá tirando mesmo aquela pessoa e o quanto não tá tirando, né? Eu venho estudando, inclusive até time de basquete dos Estados Unidos, que começa com um time de base nas universidades. E aí, o que acontece? Muitos ali, garotos novos, estão sendo descartados, porque é uma fisioterapia muito ruim que tem lá, né? A fisioterapia nos Estados Unidos não é boa, é uma fisioterapia muito defasada. E aí, às vezes, aquele cara que podia ser ter um futuro brilhante numa NBA, está sendo descartado ali lá atrás, na universidade, onde eles fazem a captação, porque ele teve uma lesão e que eles não sabem como melhorar aquilo. Né? Então, saber, até ser capacitado, né, de entender, assim, tem jeito, não tem jeito, né? Cara, igual o filé, tira o chapéu pro filé, gente. Quem não lembra do Ronaldo, né, da patela do Ronaldo indo pro lado? Foi uma cena chocante para todo mundo, para quem entendia e para quem não entendia. Todo mundo entendeu que machucou pra caramba, né? Então, assim, você vê, por isso que ele ofereceu a Copa do Mundo pro filé. Era o que ele tinha que fazer. Ele levantou a taça e falou assim, eu ofereço a conquista da Copa do Mundo ao meu fisioterapeuta filé. Acreditou nele. Todo mundo deu o Ronaldo como perdido. Que ele não ia para a Copa, que ele não tinha condições, que a carreira dele acabou ali. E não. Não, foi uma parceria. O filé fez o trabalho dele e o Ronaldo correspondeu. Ronaldo fenômeno. Enfim. Como é que você acha que é possível a gente construir, por exemplo, o olhar que o Lídio teve contigo, né? E essa parceria de início de carreira. Sim. De dado momento ele fala que para você passar aí atender, né, a confiança que ele teve no seu trabalho, da gente construir profissionais do mesmo calibre que o seu para frente. Cara, tem. Então, a fisioterapia, por exemplo, igual todas as áreas, né? Você tem aquele período que você começa a fazer estágio, que não foi meu caso. Eu comecei desde antes. Mas você não vai poder encostar em nenhum paciente, só olhar. Pode? Pode. Meu pai falava comigo, você vai ficar fazendo o quê em casa? Eu falei, é verdade. E aí eu ia e ficava sem encostar, mas observando. Então, eu sempre fui assim. Então, todo mundo falava, né, no Lídio Toledo, o Lidinho, que era o filho dele que eu me reportava a ele, falava, cara, a Lilian vai arrebentar como fisioterapeuta. Por quê? Muita gente está ali para quê? Carga horária. É obrigatório. Então,
olhando no relógio para ir embora. Eu nunca olhei no relógio para ir embora. Eu sempre ficava depois do meu tempo. Que eu queria fazer até o fim o que era para ser feito. Então, eu acho que é isso que falta. Falta o prazer, falta a gana, falta a vontade, entendeu? Eu vou melhorar esse paciente. Pô, é gratificante de um tanto, sabe? Você melhora o paciente e vê ele fazendo aquilo que ele não estava conseguindo fazer. Pô, isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. Cara, tudo foi muito difícil, assim. Já peguei atleta e até, assim, da gente não recuperar. E você ter que falar para aquela pessoa que ficou 4 anos se preparando para a Olimpíada que ele não vai. Que não tem como. Isso aí me mata, né? Mas, assim, a gente tenta ir ao máximo, né? Mas você falou porque você evitou uma frustração? Não, porque não dava mesmo. Não dá. Não dava. Entre eu, o médico, todo mundo, os exames, Consenso. o condicionamento físico, não tinha mais como, né? Então, assim, existe aquele que também, né, que participava de programa de dança e que também, às vezes, está muito ali escondido, que aquilo ali foi reativar a vida para ele, né? Que tem muito artista que tá aí, né? Que fala, por que esse artista tá participando disso, daquilo? Mas, às vezes, não tá tendo oportunidade. Então, aquilo ali é uma oportunidade, aí você também falar para ele, você não vai poder mais, né? Fazer. Então, assim, você acaba tirando o sonho de uma pessoa. É assim que eu me sinto, quando eu não consigo. E quando a gente consegue, assim, foram muito mais vitórias do que frustrações, mas tem, óbvio, né? Não consegui. Depois a pessoa fica bem, mas não naquele tempo que eu precisava que ficasse, né? Para ela realizar o sonho dela, o objetivo dela. Dentro dessas muitas vitórias que houveram, me conta uma que você achava assim, não, aqui, mesmo com muito esforço, vai ser muito difícil. Teve assim, tem uma história engraçada. Quando né, a Elaine falou, e agora eu pensando assim, é engraçado. A dona Lígia era uma mãe de um paciente meu e eu não queria atender ela de jeito nenhum. E ele me implorando, porque assim, era um caso muito difícil e era um caso neurológico que atingiu toda a parte motora, né? Então ela saiu do hospital e aí os médicos falaram, não vai andar mais. E aí o Marcos, filho dela, Lilian, com você eu sei que vai dar, você vai conseguir. Falei, Marcos, eu nem pego essa área. Não, Lilian, vai na minha mãe, não sei o quê, mas pô... E aí eu falei assim, eu vou por ele. E aí eu fui. E a dona Lígia não só voltou a andar, como ela fazia esteira. Comigo do lado. Então, assim, foi pra mim, assim... Ela não andava, era cadeira de roda, da cadeira de roda. Eu tenho todos esses vídeos dela. A gente passou... Ela faleceu há pouco tempo, mas não por isso. Mas da cadeira de roda, ela foi pro andador. Do andador, a gente tirou o andador e depois a gente ia pra academia junto, do prédio dela, pra fazer o fortalecimento. Então... Assim, a dona Lígia ficou muito marcado para mim, porque era uma paciente que eu nem queria pegar. Porque eu falei, cara, neurológica, atingiu a parte motora, vou ficar com ela de eterno. E isso tudo a gente fez em 1 ano. Caramba. Em 1 ano. Foi assim, para mim, foi excepcional. Aí tem outro, né? Tem o outro que é o famoso, mas não vou citá-lo, mas chegou... Lília, você tem 20 dias para me melhorar, uma mega lesão, grau 2 de panturrilha, porque eu prometi pro meu filho que eu ia esquiar com ele, tá tudo comprado. Você tem 20 dias para me melhorar. Aí eu falei, tá bom, vamos. Vamos fazer fisioterapia 2 vezes ao dia. 2 horas de manhã e 2 horas de noite, vamos? Fizemos. E aí tem os vídeos deles que andam, mandando, Lília, tal, graças a você, não sei o quê, enfim. Quando eu falo que vai dar, mas eu não vou te enganar. Você pode falar, você tem 20 dias para melhorar, eu vou falar, não vai dar, não vou fazer. Entendeu? Mas eu vi que dava. E aí são coisas gratificantes, isso aí é muito bom. É que são tanta gente, assim, né, assim, pra mim pode ser bobo, mas pra você foi o mais importante da sua vida. Entendeu? Aí pra mim, assim, vira um monte de, isso aí eu melhorei, tranquilo, isso foi de boa, isso... bobeira, mas para você não, né? Para você foi uma conquista absurda, né? O cara que quer voltar a jogar tênis, já eu falar, gente, já voltou, tá? Mas para ele aquilo ali foi a vida, porque a única válvula de escape que ele tem é o tênis e que ele não conseguia jogar mais.
E aí estava afetando tudo. O convívio dele familiar, no trabalho. É louco isso, mas acontece. Porque o cara não tinha mais aquele lazer dele, porque ele não conseguia mais. E aí você devolve isso para a pessoa. Teve um filho de um paciente meu, isso é legal também. O garoto tinha... Agora já é casado, tá? Já tá com 30 e poucos anos, mas ele chegou para mim com 11 anos, ele teve um tumor na perna. E aí ele foi operado e o pé dele ficou com um defeito que ele pisava assim. E aí o pai dele falou assim, Lilian, ninguém quer pegar. Ele falou que não tem jeito, não tem como, que o Júnior vai ficar com esse defeito, andando com a perna assim e tal. Aí eu avaliei, conversei com o neurologista, enfim, vi se tinha alguma coisa. Não tinha nada neurológico, era ortopédico. Ele teve um encurtamento por causa do tumor que tirou da perna dele, ele teve um encurtamento das fibras musculares, só que ele tinha 11 anos, meu amor. Se faz isso comigo hoje, na minha idade, na sua, já era. Ele tinha 11 anos. Eu falei, o quê? Esse garoto ainda vai crescer, essas fibras musculares vão esticar. Eu estudando o negócio. Falei, traz. Ele vai ficar normal. O garotinho queria me matar. Ele tinha ódio de mim, mortal. Porque, eu botava um garoto de 11 anos com 2 caneleiras de 10 quilos na perna e fazia ele andar na esteira. Devagarinho, mas eu precisava plantar o pé dele. E era o único jeito. Ele queria me matar. Ele saía de lá chorando com a mãe, não olhava pra minha cara. E aí, foi isso. E o pai dele, até hoje, vou te contar o que ele faz. Se esse homem me encontra em qualquer lugar, se eu tô num restaurante, numa lanchonete, ele espera eu acabar de comer pra ele pagar minha conta. É impressionante. Ele grita, tá pago, hein? Qualquer lugar. Eu lembro que tinha DVD, foi o lançamento daquele Blu-ray. Aí ele levou um Blu-ray pra mim, botou em cima da minha mesa, que é um presente pra você. Eu ainda tava tratando o filho dele. É gratidão, não é pelo valor. O cara é tão grato, ele ficou tão agradecido que o filho dele não ia mais não andar normal. O filho dele hoje tá casado aí já, com 30 e poucos anos, e foi incrível. É uma história muito legal também. Então, assim, tem gente que fala assim, faz no início, faz no final. Alongamento, pra mim, tem que fazer no início e no final. Eu, Lilian. Porque você tem que alongar para preparar e depois alongar para o músculo descansar, voltar pro lugar. Evita, ajuda. Mas não é só isso, né? É uma série de coisas, né? A gente tá aqui sedentário e aí do nada fala, hoje eu vou correr. Vai dar ruim, vai. Se não der hoje, vai dar amanhã. Entendeu? Hoje eu vou pra academia, vou fazer por minha conta. Não pego um professor para ajudar, falo, olha, eu tô sedentário há tanto tempo, ou então eu nunca fiz isso na vida. Vai dar problema. Entendeu? Vai dar problema. Eu tenho um paciente meu que faz musculação, faz tudo, não sei o que. Aí ele virou pra mim e falou assim, Lili, eu vou voltar a jogar futebol. Eu falei, tá bom. Primeiro dia que ele foi jogar futebol, ele lesionou a panturrilha. Olha, Lili, mas eu malho. Tudo bem, mas é outra coisa. Você foi praticar um esporte completamente diferente do que você malha. Isso não quer dizer que você não ia lesionar. Entendeu? Foi com sede ao pote, primeiro dia, né? Achou que estava disputando a Copa do Mundo e lesionou. E faz musculação frequentemente. É magro, tem uma musculatura ótima, mas cada esporte você trabalha um grupo muscular. Não quer dizer que você tem que fazer atividade física, óbvio. Mas na hora que você vai praticar um esporte, você tem que estar muito bem preparado para aquele esporte. O que aquele esporte mais exige? Então eu vou fortalecer mais esse grupo muscular aqui para eu proteger. A minha sogra, ela foi professora na Gama Filho, com Toledo, né? E a gente fez, em 2017, se eu não me engano, a gente fez um curso, uma pós-graduação numa empresa que eu tenho de educação. A gente fez uma pós-graduação de anatomia, que tinham várias vertentes, né? Eram várias especificidades, né? Da cabeça e pescoço, não vou me lembrar, mas tinham diversas especificidades após. E ela me falou, complementando aquilo que eu falei sobre o Zé, na época que também deu aula, que na época da Gama Filho, a anatomia, por exemplo, eram 200 horas de carga horária. E que cada aluno tinha as suas 200 horas de consumo da matéria anatomia, principalmente na parte prática. Sim. E que, hoje, né, 2019, 2018, isso, ali as faculdades, a carga horária de anatomia já tinha reduzido para 40 horas, e mesmo assim era uma peça
para 10 alunos, né? A inversão. Você falou sobre a questão dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma das maiores é a maior potência econômica do mundo, não ser tão bom na parte da fisioterapia. Quem hoje seria um grande fomentador da fisioterapia no mundo? Cara, o Brasil é um dos grandes fomentadores. É mesmo? O Brasil é um dos grandes. O que a gente faz aqui é difícil. Mas de profissionais que são, talvez, da sua época. Da hoje sua em formação. Dia, mas hoje Eu em digo dia... de hoje, de formar Então, novos profissionais. A culpa é das instituições ou é do aluno? Cara, eu acho que é de tudo. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que o aluno, assim, existe muito hoje falta de interesse, mas eu acho que essa diminuição de carga horária foi muito ruim e eles não têm culpa disso. Talvez se existisse ainda essa cobrança, carga horária, aquilo que eu te falei da universidade, entendeu? De cobrar, de ter que passar, de ter que estudar mesmo, como era na minha época. Né? A minha época a gente fazia anatomia com cadáver. Sim. Agora não, Agora é boneco. Boneco. Né? Então era cadáver, meu amor. E aí um fuçava, o outro fuçava. Aquele tendão já estava arrebentado, porque tanta gente já puxou para ver qual era o dedo que era na hora da prova. Mas era cadáver. Quando chegava o cadáver era a nossa alegria. Porque era um cadáver novo. E aí você via o que é dentro de você. Agora é boneco. Entendeu? E não é igual. Você via como é dentro de você, dentro do seu paciente, como que você ia tratar o seu paciente. Agora não é boneco. Não dá para comparar. Não dá. Por mais perfeita que esteja a tecnologia, cara, deixou de ser humano. Deixou de ser humano. E você que foi... você entra como técnica e vira, inclusive, gestora de uma das maiores unidades da Estácio. Sim. Né? Dava lucro lá. Sim. Por que hoje, com muito mais demanda de alunos, eles precisam reduzir com... Acabou tudo. Acabaram as clínicas e escolas. Acabou a Fisiobarra. Acabaram a maioria das clínicas e escolas. Agora porque a Estácio era uma potência por isso. Porque o aluno, ele tinha o estágio, ele não precisava procurar o estágio fora. Como eu procurei, inclusive, na Gama Filho. Né? Eu fui fazer estágio no Lídio Toledo. Mas a própria Estácio, em cada unidade aonde tinha, você vê, eu virei gestora de 9 clínicas escola, aonde tinha o curso de fisioterapia, era obrigatório ter uma clínica escola. A Estácio abria para você, você podia fazer em outro lugar? Podia, mas você tinha a facilidade de fazer ali, entendeu? Acabou tudo, acabaram todas as clínicas. Né? A Estácio virou um negócio hoje, né? Foi comprada, né, pelo Grupo GP, então virou um negócio, acabou aquilo. A época do Dr. João, que ele entendia isso. Então, infelizmente, tudo isso, né, acabou Gama Filho. Então, tô falando de Rio de Janeiro, mas infelizmente é isso. Mas aí a gente prejudica a formação para futuro. Muito. O que você... Porque você falou que você tende aí a mudar os seus rumos para o futuro. Sim. O que você pensa sobre isso? Cara, eu penso muito em palestras, sabe? Realmente para buscar isso de volta. Buscar aumentar essa carga horária, buscar o interesse do aluno, sabe? Em querer aprender, em querer ali, não, esse paciente meu vai ter que andar, esse paciente meu vai ter que melhorar, esse paciente meu vai ter que conseguir fazer isso. Ter esse amor sabe, na profissão, que eu não vejo mais. Não vejo. Os novos eu não vejo. Eu fico muito triste. É só a galera da minha época. Assim, o pessoal aí de trás, sabe? Formou e tal, vai trabalhar ali e tal, tá tudo certo, pronto. E se pode hoje, realmente, a gente tá ficando... E a gente não podia deixar, porque o Brasil é uma potência na fisioterapia. Potência, mesmo. E aí eu quero muito buscar isso para não deixar isso cair. Né? Porque, assim, é o que eu falo, falar de coluna, todo mundo fala, de hernia de disco, de bursite, disso, daquilo, não, mas ninguém fala. Como é que a gente pode levantar de novo a fisioterapia no Brasil, que a gente é referência? Então, assim, hoje quem dá valor pra caramba? Futebol. Eu nunca trabalhei com futebol porque eu não gosto, não mesmo. Não é minha praia. Mas hoje, se você entrar num CT de time, cara, é incrível o que eles fazem ali na fisioterapia, incrível. E aí ficou muito pontual, entendeu? Ficou muito pontual. Desses esportes que investem, porque, ele precisa do cara bom, então ele investe ali dentro. Agora, você não acha uma clínica de ponta. Inverteu, né? Inverteu.
O que antes a escola trazia... Proporcionava. Exatamente. Hoje não. Para a gente finalizar a conversa, qual conselho que você daria para o estudante, para quem está estudando fisioterapia hoje em dia? Quem está ali ou iniciando a carreira, os estudos, ou prestes a se formar? Pode ser redundante, mas primeira coisa, é isso que você quer? Você tem amor por isso? É a primeira coisa que tem que pensar. E depois, então eu vou me dedicar. Eu vou procurar um estágio antes de eu começar, mas eu quero aprender. Passa por todas as áreas. Eu passei por todas as áreas. Passei por neuro, por estética, por UTI neonatal, por ortopedia, desportiva. Passei por todas as áreas para eu ter certeza do que ia brilhar o meu olho. E o meu caso foi traumatortopedia desportiva. Hoje a fisioterapia também é igual à medicina. Ela é designada a áreas. Então passa por todas para você ver o que seu olho vai brilhar. Tudo bem, mas eu vou me formar e não vou ganhar dinheiro, né, a princípio e tal, porque essa área está ganhando muito mais do que essa, não é o que eu gostei tanto, mas por que não unir os dois? Se você for um mega profissional, você vai ganhar dinheiro em qualquer área, mas você tem que ser um mega profissional. E para isso você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que buscar coisas novas, entendeu? Não é ser mais um, você tem que ser ou a. Muito obrigado, Lilian. Nada, obrigado a você. Até a próxima.